Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Agora sim, tudo certo. Meus queridos, vamos dar continuidade então, né? Vocês estão mais animados aí, mais revigorados. E a gente vai dar continuidade então ainda na questão da apostasia. Eu falei da apostasia pública, né? Que é essa negação da fé, rejeitando as doutrinas fundamentais, que é a apostasia teológica, né? E a apostasia moral. Então, o público que eu digo porque isso é mostrado, isso é uma coisa evidente, né? Isso é percebido. Só que tem a questão da apostasia interna, tá? Essa apostasia interna que eu quero destacar, lendo um texto de Lucas com vocês. Aliás, eu não vou ler o texto em si, só vou dar referência, né? Esse aqui é um pouquinho mais longo, a história é muito conhecida, então eu acho que não faz necessário a leitura em si. Mas só Lucas capítulo 15, verso 11 ao 32. Uma das parábolas mais conhecidas, que é a famosa parábola do filho pródigo. Aliás, a parábola é uma só, né? É que a gente conhece como 3 parábolas, mas na verdade faz parte de uma fala de Jesus, né? Então, a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido, né? É uma tríade que se tem. Mas o que eu quero destacar nessa história muito conhecida do filho pródigo, né? Eu quero destacar, não é o filho pródigo em si, porque é o que a gente ouve, a parábola do filho pródigo. Só que a gente esquece do irmão mais velho do filho pródigo, né? Quantas vezes a gente já não ouviu pregações sobre essa parábola e sobre o filho pródigo? E quantas vezes a gente ouviu sobre o irmão mais velho? Pouquíssimas vezes, né? Em comparação, a ênfase, né? É o filho pródigo que é o protagonista, por assim dizer. Nem eu digo na exposição, né? O protagonista lá é o pai, na verdade. Mas enfim, mas o irmão mais velho é o que eu quero chamar a atenção. Porque é mais fácil a gente ver esse desvio, esse escândalo, as pessoas abandonando a fé e tudo mais. Mas quantas pessoas, pegando o exemplo do irmão mais velho do filho pródigo, estão dentro da casa do pai, perdidos? Né? Porque ele estava perdido dentro da casa do pai. Então, essas pessoas vivendo dentro do contexto religioso, porém apartados de Deus na relação e na natureza. O que o irmão mais velho do filho pródigo questionou? Ele disse, eu não tenho esse privilégio que esse teu filho, nem falou no meu irmão, né? Então, esse teu filho está tendo. Então, gastou todos os bens aí, escandalizou, bagunçou o teu nome, nossa família e tudo mais. Mas filho, tudo que eu tenho é teu. Mas eu estou aqui, desde a minha meninice, nunca transgredi uma lei do Senhor e não tenho isso. Mas olha só, dentro da casa do pai, né, nesse contexto, exemplificando contexto de igreja, mas perdido. Então, esse contingente de pessoas que a gente falou, 65 milhões, ponto 4, né, dados do IBGE, e quantas dessas pessoas estão dentro do contexto da igreja, mas não são salvas? Ou desviaram? Ou estão perdidas dentro desse contexto? Legalistas, amados, que o ponto aqui, nunca transgredi um dos teus mandamentos. A salvação, ela tem sido pregada no nosso país. Hoje a gente está indo para outra ponta, né? Lembra dos extremos? Complicado, né? Então a gente teve um extremo por muito, muito tempo, até pouco tempo atrás, que era o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é justamente essa tentativa de agradar a Deus, conquistar as bênçãos de Deus e a própria salvação através de uma obediência. Fala, André, mas tipo assim,
não precisa obedecer? Não, lógico, claro que precisa, né? Só que essas coisas, elas não geram a salvação. A salvação é uma ação unilateral de Deus. Ele é o autor e é o consumador da nossa salvação, da nossa fé, né? Ele morreu na cruz, fez tudo sem a nossa participação. Jesus é quem providenciou a salvação para nós. Como fruto disso, a gente vai assumindo a natureza de Cristo e a gente vai vivendo segundo a vontade de Deus, essa tentativa que a gente faz. Mas não para acrescentar ou para conquistar a bênção de Deus ou a própria salvação em si, mas como uma natureza que é revelada, né? Então, tipo assim, por que eu faço isso ou deixo de fazer aquilo? Alguns irmãos falam assim, eu sirvo a Deus porque eu tenho medo do inferno. Tá tudo errado, mas olha a motivação. Você via a Deus porque eu tenho medo do inferno. Tá, e se não existisse inferno? Você não serviria a Deus, então? Não, eu oro porque quanto mais oração, mais poder, quanto mais oração, mais bênção de Deus, né? Essas lógicas que a gente vai criando. Tá, e se as suas orações não fossem respondidas, você deixaria de orar, então? Então a oração é um mecanismo para conseguir alguma coisa que você quer, não é um relacionamento que você tem com a pessoa, que você entendeu que é o teu Deus, teu Criador, teu Salvador. Se não houvesse inferno, então você cairia no pecado de vez, assim? Então, percebe como a gente não vai entendendo algumas coisas do Evangelho? Então, o legalismo, ele prega isso, essa santificação aparente, exterior, né? E isso o que gera, mano? Gera esse esforço de mostrar toda hora, para todo mundo, muitas vezes o que não é. E a gente gerou muitas pessoas hipócritas no nosso meio. Muita gente que, principalmente muitos líderes, né, e pais que iam perdendo seus filhos porque na igreja era uma coisa, dentro de casa era outra. Muito mau testemunho porque na igreja era uma coisa, no trabalho era outra. Lembra que eu falei no começo, assim, a gente colocou o Evangelho como sendo um setor da nossa vida, compartimentalizou uma gavetinha. Então, tipo, aqui é a gaveta, né, do Evangelho. Mas no trabalho não é, dentro de casa não é, né, nos bastidores da vida, longe dos olhos dos irmãos, do pastor, do líder, você tem outro comportamento, né, outra ética, assim dizer. Então, eu me deparei com alguns irmãos em sala de aula, assim, às vezes falando assim, tá, mas eu sou um contador. E aí o patrão diz lá para eu não lançar algumas notas e tal, né? Porque não pode ir e tal, e tá tudo certo. Eu falei, não, mas calma aí. E a sua ética cristã? Ah, mas se eu não fizer, eu perco o emprego. Então tá bom. Aí você vai escolher, então, entre o seu emprego e, de fato, né, expressar uma natureza que você assume, que você diz que agora tem, que é ser filho de Deus. Então, quando a gente lê Tito, por exemplo, capítulo 1, verso 16, né, carta de Paulo a esse outro jovem pastor, nós lemos Timóteo, outro jovem pastor chamado Tito, capítulo 1, verso 16. Paulo ele disse assim, tem pessoas que elas professam a Deus com a sua boca, mas negam com as suas obras. Olha o perigo, amados, da hipocrisia, né? Esse esforço muito grande de aparentar o que não é. Então, acho que os fariseus, tanto é que os fariseus se tornou a gente associa, né? A pessoa hipócrita, fariseu, né? Mas o fariseu era mais um grupo que tinha, na época de Jesus, o judaísmo. Então, tá vendo nenhuma novidade. A gente tem hoje essa fragmentação toda, sempre teve. Então, na época de Jesus, o judaísmo não era uma coisa só. Você tinha lá os saduceus, os fariseus, os essênios, né? Você tinha outro grupo mais revolucionário, uma questão mais política, mas era também ligado de alguma forma religiosa também. Mas esses três aí, né? Os fariseus, os escribas e os essênios. Os escribas fariseus são os que mais se destacam. E o fariseu que se destaca mais ainda, que era o grupo mais rígido ainda, né? Então eles eram talvez assim os que mais deram trabalho para Jesus. Jesus nunca teve trabalho com ladrão, com prostituta, com gente ruim não, amados. O ministério de Jesus, o embate foi contra os líderes religiosos, os principais ensinadores, os teólogos da época, que eram os escribas, né? Os líderes religiosos que eram esses fariseus, o que compunham lá o sinédrio e tudo mais, enfim, era a liderança que tinha na época lá, esses fariseus aí. Então eles são o maior exemplo, né, de que é possível ter aparência de homens piedosos e não terem vida espiritual. Então
Então olha só que coisa complicada, que é a apostasia interna que eu estou chamando aqui. Aí o que eu proponho para os irmãos agora? Que a gente abra a nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 23. Vamos fazer uma análise, até que uma análise um pouco superficial, né? Mas sobre esse capítulo aqui, que eu quero passar para vocês algumas características, tá? Desse comportamento religioso e como identificar essas pessoas. E como isso também pode ser, né, colocado para a gente avaliar a nossa vida. Será que eu tenho algum comportamento desse? Né? Aleluia. Glória a Deus, nessas horas não dá mesmo. Aleluia. O máximo é aleluia. É Mateus 23. Mateus 23. Queridos, muito sério aqui, muito sério mesmo. Quando a gente ouve uma palavra e ela afeta, ela confronta, a gente precisa ser honesto e sincero. A primeira reação que a gente tem, isso não é comigo não é tão assim e tal. A nossa natureza quer justificar. Mas, amados, entenda, se Deus está falando com a gente dessa maneira mais conflituosa, mais intensa, se sinta um filho amado ou uma filha amada. Porque é o teu pai cuidando de você, querendo trabalhar na tua vida para te levar na eternidade com ele. Né? Então, eu sei que a primeiro momento, como diz o autor dos Hebreus, capítulo 10, a palavra dura não é, fala Deus, coisa maravilhosa, manda mais, Jesus. Não, amados, não é não. A gente não tem esses comportamentos assim? Não, amado. Não, amado. Isso eu vejo como uma hipocrisia, porque publicamente está falando, não é comigo mesmo não, Senhor, mas pode mandar mais, não é comigo mesmo, a gente se esquiva, se escorrega ali, né? Então é um comportamento meio esquisito, se tem, tá? Porque assim, palavra dura, ela machuca, ela confronta, ela atinge o nosso ego. O primeiro comportamento é rejeitá-la. Então o autor dos Hebreus fala isso, no capítulo 10, não é isso, amados? Capítulo 10 de Hebreus, vocês já leram esse texto? Diz assim, a correção a primeiro momento não parece ser de, receptividade, é de rejeição. Então assim, mas depois que a gente absorve, a gente aceita isso no nosso coração, assenta no nosso coração, a Bíblia diz que a gente produz um fruto para a vida eterna. Então assim, tenha paciência. Ouvir uma palavra dura, alguma coisa, resista a não rechaçá-la, e sim avaliar. Senhor, me ajuda. De fato, tenho sido isso, tenho feito isso, me ajuda. Acima do nosso ego, amado, tem que estar o nosso desejo de agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, assim, algum ponto aqui, falei, acho que isso aqui, de fato, se encaixa de alguma maneira, em alguma medida na minha vida. E aí depois você vai para o joelho e fala, Senhor, trabalha em minha vida, tá? Agora, se for todas elas, aí tome cuidado. Aí, depois aqui no final, vem aqui para nós orar, aqui, posição de mãos e tal. Capítulo 23 de Mateus, versos 3 e os versos de número 4. 3 e 4. Primeira característica que a gente observa numa pessoa que está se apostatando, se desviando, se afastando, se apartando da vida espiritual, da vida saudável, da vida com Cristo, dentro ou fora da igreja, né? Como eu falei, pode ser uma característica nossa em alguma medida. André, eu não sou desse jeito assim total, mas tem lá um 10%, então trabalha aí nesse 10% para quiserem. Observai, pois, e praticai tudo, olha só, o que vos disserem. Jesus falando a respeito dos fariseus, tá? Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, primeira característica, hipocrisia. Exigir das pessoas aquilo que a gente não está disposto a praticar. Impor sobre os outros, cobrar sobre os outros aquilo que nós não estamos dispostos a fazer, amados. Então, assim, eu acho que a gente pode até concluir. Nós todos somos hipócritas de alguma maneira, em alguma medida. Né? O que isso não pode ser é uma característica principal, ou de uma tal forma que nos caracterize como hipócritas. Mas se no fundinho formos sinceros e honestos, a gente tem um dedinho, uma pitada de hipocrisia em alguma coisa. Aí as pessoas perguntam, André, você vive tudo que você prega? Claro que não. Oxe. Mas isso não te caracteriza como pessoa hipócrita?
Talvez, quem sabe? Pode ser, vamos pensar, né? E aí cada um precisa fazer uma análise da sua vida. Eu penso que às vezes eu sou hipócrita. Penso que às vezes eu ensino, não vivo, mas qual que é a minha análise? Eu preciso desejar viver isso, ainda que não consiga por uma série de fatores, né? Uma série de fatores, às vezes limitação mesmo, às vezes outros pontos, enfim, mas eu preciso ser, porque assim, amados, o que nos distingue como pecadores e pecadores diante de Deus? Todos somos pecadores, mas o que nos distingue? O que faz Deus olhar para a gente assim e falar assim, esse é um pecador que eu prefiro, que eu gosto, é o meu pecador. Aí a gente pega duas figuras no Antigo Testamento, que eu acho que são bem emblemáticas, que é Saul e Davi. Então Saul é um pecador hipócrita que tentava se justificar, que Deus disse, olha, isso aqui eu já rejeitei. E o profeta lá, não, vamos ver se a gente resgata, mas isso aqui eu já rejeitei. Porque ele é hipócrita até o tutano. Ele quer sempre se justificar, não reconhece nada, sempre transferindo a responsabilidade para os outros. Não ama a minha palavra, porque se amasse a palavra de Deus, Deus tinha confirmado o reino dele, amados. Deus não escolheu Saul, Deus deixou claro que era uma escolha do povo. O coitado do profeta tinha pensado que o povo estava rejeitando ele. Entrou numa crise lá o Samuel, né? O povo não quer mais eu como profeta. Deus disse, não é você não, eles rejeitaram, foi a mim mesmo. Fica de boa aí, não é você não, eles estão me rejeitando. Então assim, Deus deu uma concessão, colocou Saul, não era vontade de Deus, mas no capítulo 13 de 1 Samuel, Deus disse que se, através do profeta, se ele tivesse obedecido a palavra de Deus, Deus tinha confirmado o reino dele, irmãos. Olha só, perceba que coisa interessante. E aí, ele vai sempre justificando, não vou contar a história dele em si, mas sempre justificando. Você não veio no templo no dia que nós combinamos. Não fiz algo que foi feito, que primeiro ele disse que foi, né? E cumpriste a palavra de Deus? Cumpri totalmente a palavra de Deus. Aí o Samuel ouve lá, né? Bé, foi essas ovelhinhas aí que você não matou. Não, mas o povo não sei o quê, não, o rei matou, não sei o quê. Então, sempre justificando. Davi, né? Se a gente for ver... talvez de uma forma mais moral, ética, e social, os pecados de Davi foram muito mais graves do que os de Saul. Matar um homem, adulterar com a mulher, orgulho, um pecado que a gente às vezes passa assim meio desapercebido, né? Mas quando ele foi contar ao povo lá, porque queria saber o tamanho do exército, orgulho. Então olha os pecados pesados nessa avaliação. Mas olha o que fez a diferença. E ele escondeu por 1 ano esse pecado. Agora, quando a gente vai investigar esse período de 1 ano que ele ficou com o pecado encoberto, é do ser humano, amados. É do ser humano. Só que ele escreveu o Salmo 32. E ele disse como eram as suas noites. Não conseguia dormir direito. Uma angústia na alma. Um incômodo enorme. Então, Davi sofreu no período que ele escondeu o pecado. Ele sofreu por causa do pecado. E aí, quando o profeta lá vai confrontá-lo, e ele cheio de justiça própria, contou a história lá vocês já conhecem, eu estou evitando, para ganhar tempo, mas ele falou, digo de morte esse homem, tem que matar mesmo, homem justo desse. Então, mas é tudo, Davi. Pequei contra o Senhor. Olha o que ele fala, pequei contra o Senhor. Na lei, deveria ser morto, Davi. Aí o profeta diz, não morrerás, traspassado será o teu pecado. Olha que coisa linda, ele reconhece o pecado dele, não atribui a ninguém, Se fosse o Saul no lugar dele, fala, Natan, e aquela Batseba peladona lá? Por que ela não foi tomar banho lá no lugar mais reservado? Eu estava carente, a esposa, não dava atenção, e eu vi outra mulher mais atenciosa, não justificou nada, mano. Pequei contra o Senhor, fui eu. Não foi outro, somente eu pequei contra o Senhor. Ele escreve o Salmo 51 e a gente vê o desejo de Davi. Não era o reino que ele ia perder, não era a fama que ele tinha, não era as agendas que ele não ia mais atender, não era o cargo de pastor que ele não ia mais exercer. Nada disso importou para Davi. Ele disse, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação, mantém-me como um espírito reto. Olha a preocupação dele, amados. Saul não queria perder o cargo, o reino, os benefícios, a fama e tudo mais. Davi não queria perder a sua comunhão com Deus. Tanto é que ele suporta, ele aceita toda a consequência que vem sobre sua vida. Eu não quero detalhar porque é muita coisa,
Seria até bom a gente estudar a história de Davi, fantástico, todo esse período, principalmente do pecado, do declínio, né? Como que ele lida... Oi? Pronto, então vamos ver aí, né? As características de um discípulo verdadeiro, de um homem segundo o coração de Deus, e uma pessoa que ela valoriza mais suas vantagens. Quem sabe entrar nesse ponto, acho que seria interessante, né? Porque hoje a gente vê líderes não querendo largar o osso no pecado, denunciado no pecado, mas não querem largar o osso, ou seja, se importam muito mais com as coisas desta vida, com o que conquistaram, seus benefícios, do que com a própria eternidade, amados. Eu escrevi esses dias aí em alguma rede social aí, que nossa identidade não é pastor, minha identidade é filho de Deus. Jesus não morreu para eu ter um ministério não, amados. Jesus morreu para me reconciliar, né, de fato com Ele. Então assim, e aí se hoje for necessário eu renunciar a essa função pastoral, de ensinador e pregador, paciência, consequência do pecado, de um erro meu. Agora o que eu devo mostrar nesse erro? Quem eu sou de fato, porque as pessoas são exemplo, não é no acerto em si. Eu acho que quem mostra mais quem é de fato é diante do erro, quando peca. Aí a gente vê a postura. Essa pessoa quando peca, ela acima de tudo quer de fato continuar com a comunhão com Deus, então ela vai aguentar toda a consequência do pecado. Porque o Davi estava saindo assim escorraçado do reino, seu filho, né, na rebelião, e o povo dando pedrada, xingando Davi, e o soldado Davi lá falou: a gente dá um jeito aqui agora, se eu me autorizar. Eu falei: não, esquenta não, cabeça baixa, saiu sem falar nada, mas aguentou tudo, né? Porque ele sabia da consequência de tudo aquilo, e que o reino não era mais importante. Mas Deus tinha falado, e Deus sabia de tudo isso, mas Deus falou: é um homem segundo o meu coração. Qual o motivo? O que distinguia Davi como homem segundo o coração de Deus, se ele era pecador igual, e nessa avaliação nossa, até pior os pecados, na nossa ótica, né? O que distinguia? Sinceridade, ponto final. Sinceridade. É a palavra, sem máscara, né? Sincera, é a palavra sincero, que é o contrário de hipócrita. Não é o contrário de hipócrita, são duas perspectivas de uma mesma coisa, porque o hipócrita, hipocritas, né? Debaixo da máscara. Então, a palavra, debaixo da máscara, que é a máscara de cera dos atores lá, né? Eles usavam lá, não é o símbolo até hoje, né? A comédia e a tragédia, duas mascarazinhas. Eles usavam, os atores na antiga Roma, essas máscaras para representar. Então essas pessoas eram chamadas de hipócritas. Era o termo que se usava. Quem são os hipócritas hoje? Os artistas, por exemplo, da Globo. Nos dois sentidos da palavra. Os atores, né? Aqueles que representam, que vestem um rosto que não é seu, e o outro pejorativo também, não estou generalizando, mas a gente sabe. Tal. E também o hipócrita como sendo esse que mostra aquilo que não é. E o sincero é o contrário disso, sem cera, sem a máscara, mostra quem ela é. Então uma pessoa sincera e uma pessoa hipócrita. Olha que coisa interessante. Quando a gente lê, por exemplo, a vida de Jó, capítulo 1 e verso 1 do livro de Jó, o que Deus disse? Homem reto, sem cera, não é? Sincero, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele não tinha pecado? Claro que tinha, mas Jó era quem ele era, amados. Tanto é que depois, na sua defesa, diante daquelas acusações todas lá dos caras, ele disse assim: não, eu sempre fui essa pessoa aqui, nunca desamparei o justo, nunca, né, só eu não mudei nada, é o Jó, a mesma coisa, na bonança, na tempestade, no acerto, no pecado, que vocês estão falando que eu estou com pecado, cheio de pecado, que nunca vi um justo sofrer dessa forma, eu sou o mesmo, né? Então, uma pessoa que não foi alterada no seu caráter, isso é a ideia de íntegro, que está lá no texto, homem íntegro, inteiro, sem falha ou falta no seu caráter, não é na questão da perfeição, mas essa pessoa que era reta, reconhecia os seus pecados, buscava a graça de Deus, enfim. Mas a hipocrisia, mas é uma característica assim muito, mas muito grande dessas pessoas que vão se desviando, como a gente está falando aqui, internamente, tá? Verso 5 ao 7. Verso 5 ao 7. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias.
ou nos púlpitos, sei lá, nas conferências, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de rabi, mestre, apóstolo, pastorzão, profeta, vaso, e tudo mais, tá? Então, assim, qual é a segunda característica aqui do capítulo 23? Amam o destaque e a aparência, amados. Essas pessoas amam o destaque e essas aparências de pessoas importantes, tá? Então, segunda característica aqui de pessoas que estão se desviando da fé, da vida espiritual saudável. Amam o destaque, os outdoors, os anúncios, os banners, com seus rostos, seus nomes estampados, né? Então, assim, amam a questão de serem ovacionados, serem pessoas tidas pelos outros como pessoas destacadas, distintas. Um perigo enorme, amados, que a gente tem muitas vezes criado essas pessoas que estão abandonando a fé, tendo esse comportamento aí. Então, a gente precisa prestar muita atenção nesse ponto. Verso 13. Terceira característica de uma pessoa que está abandonando a fé, dentro das igrejas, desse contexto e tudo mais. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Não ensinam o reino de Deus, amados. Não ensinam o reino de Deus. Falam da Bíblia. Esses dias eu falei, irmãos, é possível ter música bíblica e não cristã. É possível ter pregação bíblica e não cristã. Falou, tá meio confuso isso aí, não tá não? Então assim, eu posso pregar a Bíblia, mas não Cristo nela. Posso pregar todo o Antigo Testamento, toda aquela ideia da Antiga Aliança, e não apontar para Cristo. Então o que tem de música bíblica e não cristã? O que tem de pregação bíblica e não cristã, mas não é brincadeira. Claro. Eu posso considerar a hipocrisia de uma coisa? Da alma, né? Não. Da alma, né? Eu conheço um pastor, que eu venho da casa dele, ele prega muito bem, ele dá curso na hora dominical, tem um conhecimento amplo da Bíblia e trata muito bem a Bíblia dele, sabe? Eu quero ver um verdadeiro pai, Sim. Porém, ele tem um comportamento estranho que eu presenciei. Não tem muito bom, mas eu presenciei. Sim. O povo da convivência, os caras que eu estou no olho, eu fiz os transportes para ele, eu acabei tendo coisas estranhas. Amados, só entre nós aqui, quais seriam essas coisas estranhas, assim, só para eu entender? Não, só para eu entender, né? Só entre nós aqui, todo o YouTube depois. Tá. Aonde? O H? Hotel, tá. Não, é M. Com M. Tá. Ah, sim. Aí, por conta disso, por várias vezes, eles me pediram favor de dinheiro emprestado para recuperar um bem que ele deixou em troca, porque faltou dinheiro para despesa lá na guarda. Tá, eu não. Agora. Sim. Aí eu pensava exatamente o que ele tinha com a família dele. Sim. Vai tratar muito bem. E a jovem que estava na igreja, para nós, para mim, ele perdeu a dignidade. Sim. Só que eu não me sentia vontade de falar com os demais. Sim. Aí eu estou fazendo análise, assim, é um pecador bem educado, né? Um pecador bem polido, né? Um pecador bem discreto, né? Eu nem lembro se você falou se ele era um bom pai ou um bom marido, né? Ou só se tratava bem. Tá, então olha como as aparências enganam, né? Então assim, não tem como ser um bom pai ou um bom marido tendo um comportamento desse. E aí é preciso, lógico, mas é muito fácil a gente, né, taxar as pessoas. É preciso conhecer individualmente para saber todo o processo e as questões, né? Desvio de caráter e tudo mais.
Então, assim, mas o ponto é esse. A hipocrisia, ela é uma hipocrisia derivada de uma limitação ou é de fato um desvio de caráter? Porque todos nós somos hipócritas em alguma medida, que eu coloquei. É um caso bem escandaloso e bem, né, lógico, é uma traição, um adultério, né, pelo que eu estou entendendo no contexto aí, né? Então é uma coisa muito grave, um pecado muito grave contra a família, contra os filhos, esposa, etc. e tal. Então, assim, são pecados que precisam ser tratados. A gente não descarta essas pessoas para o limbo do inferno, né? É preciso resgatar essas pessoas e corrigi-las, como foi feito em muitos casos. Na vida de Pedro, a gente pensa que Pedro, né? Jesus resgatou Pedro, amados. Pedro estava perdido, andando com Jesus, 3 anos e meio, não só foi na questão da negação, não. A negação ali só foi uma evidência daquilo que o coração de Pedro estava nutrindo. Então Pedro ainda era um cara impulsivo, era um cara agressivo, ódio no coração, era um cara que fazia distinção também, né, entre os samaritanos, aquela coisa toda. Pedro era um cara que de vez em quando pensava que era melhor do que os outros, e andando com Jesus. A gente que vai discipulando, a gente não pode desanimar. Nós não desanimamos na vida das pessoas. Tem hora que dá, eu sei que dá, mas a gente não pode desistir, amados, né? Quando a gente vê de fato uma ponta de uma possibilidade da pessoa ser resgatada. Porque assim, isso acho que até para nós uma esperança, né? Assim, dá um ânimo. Porque se a gente pensa, Jesus, 3 anos e meio, discipulando 12 pessoas, 24 horas por dia. No final dos 3 anos e meio, um nega, um se mata e 10 foge. Então, se Jesus teve esse resultado, então vamos animar, não, vamos lá. Mas Pedro foi resgatado até o último momento. Ele, inclusive para Judas, Jesus deu a mesma oportunidade. Então as oportunidades nós damos no sentido de que, a comunhão, a destra da comunhão está estendida. Se você se arrepender, a gente abraça, dá todo o suporte e estamos juntos. Né? Então, assim, a gente precisa entender, amados, que a vida no Evangelho é uma proposta de uma nova natureza sendo manifesta. Existe o processo de santificação, mas o processo de santificação é, de fato, a pessoa se sujeitar a esse processo de santificação. No processo de santificação, você tem as quedas. Faz parte. Às vezes, as pessoas, não, aquele nunca pecou. É porque nunca evidenciou o pecado. É porque escondeu bem, soube administrar, não tornou público o pecado, né? Mas não tem jeito. Russell Shedd, a filha dele disse o seguinte: eu só sei que meu pai pecava porque a Bíblia diz que todos os homens são pecadores. Olha só. Só que eu ouvi da boca do Russell Shedd um negócio. Ele contou lá uma situação que ele foi bruto com um taxista, um cara do Uber, não foi, acho que era taxista na época. Não, mas olha que coisa interessante, o que eu quero falar, na ótica da filha, poxa, que homem de Deus, e eu não duvido, e é o testemunho que a gente tem desse, né, grande homem de Deus, 60 anos aí ensinando o Brasil e tudo mais, um dos maiores teólogos, e de fato, quem conhecia de perto, dá os testemunhos, né, um pai excelente, um marido excelente, enfim, a gente tem. Mas olha como esse homem de Deus enxergava que um pequeno comportamento dele, aquilo afetava a santidade de Deus. As pessoas que mais se aproximam de Deus, elas têm muito mais a noção de pecado e sabem quem são. Aquelas que vão se afastando de Deus, elas acham que os seus pecados, inclusive, nem são tão pecados assim. Então, o pecado, ele é narcótico, é uma droga. Como toda droga, tira da realidade a pessoa, torna ela insensível, não deixa ela enxergar as coisas como são. Então o grande problema da hipocrisia é porque ela vai alimentando esse pecado e ela vai se distanciando da realidade. E vai se tornando uma pessoa que na aparência é uma coisa, mas nos bastidores da vida não é, né? Só que a gente precisa entender aqui no terceiro ponto, né? Não sei nem se eu respondi e tal, mas só para a gente entender. Esse versículo 13 aqui, que são chamados hipócritas, são aqueles que não ensinam o reino de Deus, amados. Então aí eu volto no ponto. O que é o reino de Deus? É pregar a Bíblia? Depende, porque a gente tem uma pregação veterotestamentária, legalista, moralista e da antiga aliança, na maioria das nossas igrejas, amados. Pouco se fala sobre a graça. Aí, quando se fala sobre a graça, você tem 2 extremos. A graça que não exige absolutamente nada,
e uma graça distorcida, chamada de hipergraça, né? Só que quando a gente lê Tito, capítulo de número 2, versos 11 e 12, Tito, a aguinha aqui para a gente ver, porque você tinha aí majoritariamente, como eu falei, essa pregação mais legalista, né? Aí foram se percebendo que a salvação de fato, que o evangelho gira em torno de um conceito chamado graça. Só que a graça distorcida fez com que as pessoas vivessem sem responsabilidade nenhuma diante de Deus e pegasse o pretexto da graça para usar contra o Deus da graça e isso virou uma desgraça, né? Essa vida sem responsabilidade. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justamente ser alcançado pela graça, afetado e transformado pela graça. Paulo, escrevendo a Tito, aí no capítulo 2, verso 11 e 12, estou puxando a memória, me ajudem aí, tá? Mas diga, pode ler, Adriano, por favor. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos desde presente século sóbrios e piamente. O que eu quero destacar, a graça ensina a renunciar toda forma de pecado. O efeito da graça nos ensina, nos leva a renunciar todo o efeito, a aparência e vida de pecado, irmãos. A graça não é uma licenciosidade para viver de qualquer forma. A graça é um entendimento de que a gente não pode fazer absolutamente nada para acrescentar o que Jesus já fez, único e suficiente na cruz do Calvário, mas que essa graça nos leva a uma consciência em decidir diariamente se devo ou não honrar a Deus. Entende? A graça é a consciência das pessoas. O que é o legalismo, o que é a religiosidade que nós temos muitas vezes hoje, e durante muito tempo foi assim? É que as pessoas, elas são adestradas, elas são proibidas, e a proibição pela proibição sem explicação só vira tentação, né? Então, assim, e essa ideia de que um é mais merecedor do que o outro. Aí a gente tem toda uma vida de hipocrisia, porque as pessoas querem mostrar para a outra que de fato são melhores do que as outras, que são merecedores das bênçãos de Deus, que são melhores porque acertam mais, e aí não tem exercício e relação de misericórdia, de empatia, de compaixão nenhuma. Aí vira essa coisa doida que nós temos, onde um irmão peca, não tem segurança para confessar o pecado dentro da igreja, para o líder, para ninguém, porque não vai ser graciosamente tratado e ser restaurado, né? Mas publicamente vai ter um linchamento público, vai ter uma exposição desnecessária, muitas vezes, e não é tratado porque não tem discipulado, enfim, é uma distorção de muitas coisas. Mas a característica é, eles não ensinam o reino de Deus. E o que Jesus diz aqui é algo muito interessante, né? Porque eles nem entram nem deixam ninguém entrar. Esses fariseus, eles têm a característica também, acho que eu nem anotei aqui, mas eles têm a característica, né, que é assim, eles adestram as pessoas aos seus moldes, fazem imitadores seus, discípulos seus, fazem pessoas que devem pensar, devem falar, devem agir, entender a vida, o reino de Deus, o evangelho como eles. E o que Jesus disse? Vocês percorrem o mundo todinho para fazer um desses aí, que é chamado de prosélito, um seguidor da religião. Só que o problema é que vocês fazem dessas pessoas filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Vocês nem entram, nem deixam ninguém entrar. Olha só, amados, que coisa doida. Verso 14 aqui, quarta característica. A terceira é essa, eles não ensinam o reino de Deus. Eles não ensinam o reino de Deus. E o reino de Deus é baseado na graça, mas que abrange, né, todas essas questões e outras mais, tá? Então não ensinam o reino de Deus. Até citam Bíblia, manipula, porque o povo, infelizmente, é ignorante de Bíblia. E não que eles sejam entendidos, não. Porque na terra de cego, quem tem o olho, reina, né? Não é porque eles são os mestres e tal, alguns até que entendem um pouco, alguma coisa. Mas o público, as pessoas... André, Jesus ele está falando do Nicodemos
ali dentro sobre a graça? Do nascer de novo? Sim. Né? Falando sobre essa, e esse nascer de novo é essa graça que você está falando, que agora daqui para frente o seu instinto, como um instinto que ele vai ter agora, desse cristão, como você falou, novo, nascido, que faz essas coisas naturais, que são coisas naturais, não é isso? Eu vou trocar o termo instinto por natureza, né? Você vai ter uma natureza. Eu estou falando assim, o instinto é assim, eu coloquei como instinto assim, vamos colocar como um leão. Qual que é o instinto do leão? É sempre. O leão, se ele vê ali tipo uma presa, ele vai, aí ele usa. Se tiver ali um mato, ele vai ter um medo, por exemplo. Mas um cristão, você está falando, que vive na graça e que ele entendeu a graça, eu queria dizer, é a natureza, é o instinto dele, é viver desse jeito, uma nova. Sim, uma nova disposição, né? Isso, uma nova, que não é nada obrigado, não é nada imputado, então ele vai seguir. Mas o que acontece? Para a liderança ensinar isso, dá muita corda, né? Você tira as rédeas da mão. E aí no texto do capítulo 3 de João, desse texto aí do Nicodemos, Jesus disse, olha, o vento sopra onde quer e não ouve sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento aí não é símbolo do Espírito. O vento é símbolo do nascido do Espírito. Então quem é o novo nascido? É o vento. Como se controla vento? Como se segura vento? Né? Como você manipula vento? Como você fala para o vento, não sopra aqui, sopra para lá? Não dá. Então, assim, por que a liderança muitas vezes não quer ensinar a liberdade da graça e a responsabilidade dele diante de Deus, da vida? Porque aí perde o controle, né? Não tem como, amados. Perde o controle. E aí a liderança não gosta de perder controle. O professor de teologia não gosta de perder controle na sala de aula. Um pregador não quer perder o controle que ele está tentando conduzir o povo, porque é vento. Então o que a liderança deveria fazer? Se tornar vento também, para ser soprado pelo mesmo Espírito, identificar onde está sendo soprado para ir junto, porque é Deus que está conduzindo tudo isso, não somos nós também somos conduzidos por Deus, mas a gente acha que tem, e Jesus diz, condutores cegos, guia ou conduz outro cego e ambos caem no buraco. Olha que coisa de doida, amados. Né? Então é muito perigoso esse ponto aí, tá? A quarta característica, no verso 14: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. A característica é: exploram o simples. Pessoas exploram as pessoas simples, são exploradores da fé, tá? Manipulam, exploram de muitas maneiras, de várias maneiras. Por exemplo, a gente tem, talvez no final da década de 90 para cá, Valnice Milhomens, Robson Rodovalho, me lembrando de alguns aqui, Neuza Itioca também, né? Está nesse bolozinho aí, e tantos outros mais, sobre batalha espiritual. E eles falam de cobertura espiritual, tá? Cobertura espiritual. Alguns falam, André, mas você não acredita em cobertura espiritual? Falo, se o pastor morar no último andar do prédio, tudo bem. Cobertura espiritual não tem problema, né? Mas essa ideia, amados, que eles manipulam e exploram nesse sentido, ó, eu sou sobre tua vida a autoridade, mas não como essa autoridade saudável, espiritual e tudo mais, né? Como são os pastores e os obreiros, está tudo certo isso aí. Mas como pessoas que exploram a simplicidade dessas pessoas, manipulando as suas vidas. É um terror. As pessoas se saírem sem a bênção daquele líder, irmão, está amaldiçoado. Se tomarem decisão e não consultarem e pedir permissão para aquele líder, são pessoas que não mentoreiam a vida das pessoas, monitoram a vida das pessoas. Querem ter controle sobre as almas, são dono das almas, né? Então, assim, ameaçam de muitas formas. Pedro, capítulo 5, o apóstolo, o presbítero Pedro, ele vai dizer algo interessante sobre esse ponto. Vamos lá, para a gente ver rapidinho?
Isso, 1 Pedro, capítulo número 5, deve ser verso 1 ao 3, alguma coisa assim, 1 ao 3 ou 1 ao 4, né? Como bom pentecostal, tá vindo quentinho agora, eu não anotei isso aqui não. Então, tá descendo agora quentinho. Que é revelamento, meu irmão. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 ao 3. Aos presbíteros, olha o que o apóstolo Pedro, capítulo 5 de 1 Pedro, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. O apóstolo Pedro está dizendo que é presbítero. Sim. Né? Que também é chamado de pastor. Que o Novo Testamento também chama de ancião. Então você tem 4 termos que se referem à mesma função, com 4 atribuições diferentes. Pastor, presbítero, ancião, né? Pastor, presbítero, ancião. Oh meu Deus, está faltando mais um. E bispo, obrigado. E bispo. É a mesma função. Só que a gente vai hierarquizando isso como sendo um título que aponta para uma hierarquia. Todos os títulos da Bíblia apontam para uma função, não para uma ordem hierárquica. Tanto é que um apóstolo exercia a função do presbitério. E não, hoje a gente colocou como isso. Aí a gente tem mais ou menos, lógico que difere de igreja para igreja, né? Essa questão de, por exemplo, você tem, vamos pegar aí numa estrutura pentecostal, depois eu vou para a reformada. Então na pentecostal você começa lá como coletador de oferta, porteiro, cooperador, sei lá, né? Aí depois vai para o diácono, aí depois para o presbítero, aí depois para o evangelista, aí depois para o pastor e já bispo, que não tinha pouco tempo atrás, mas já assumiram também as igrejas pentecostais. Estou falando das clássicas, hein? Como bispo, né? Até um perguntou para mim assim, quem é maior, presbítero, evangelista ou pastor? Falei, meu Deus, não entendeu nada. Não, vamos parar a conversa por aqui, que não é nessa ideia, né? Então, assim, não se entende essa proposta. Aí você pega as igrejas históricas, você tem os presbíteros como sendo líderes, né? Estou falando de uma igreja histórica, uma só. Presbítero como sendo líderes, e você tem o pastor, mas que são de alguma maneira supervisionados por esse bispo, por esse colégio de presbíteros, melhor dizendo, desculpa, tá? Colégio de presbíteros que supervisiona o pastor, né? Então você tem um pastorado colegiado. Isso aqui eu acho mais saudável. Entendo ser mais bíblico, mais saudável. A Bíblia ensina isso. Né, ao Filipenses capítulo 1, verso 1, por exemplo, se vocês puderem rapidinho para confirmar, estou puxando a memória aqui, tá? Então, falha às vezes, né? Às vezes falha a memória. Eu acho que é Filipenses 1, aos bispos e diáconos na cidade de Filipos. Acho que é 1 em 1 mesmo, Filipenses 1 em 1. Se for, só confirma que ou lê rapidinho, né? Vai direto ao ponto o texto. Bispos e diáconos, né? E outras passagens mais, a gente percebe que as igrejas neotestamentárias, elas eram dirigidas por um grupo de pessoas, que Paulo muitas vezes chama de pastores e diáconos, bispos e diáconos, presbíteros e diáconos. Tanto é que quando Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, vai falar sobre os critérios, as características do bispado, ou do episcopado, melhor dizendo, está lá os pastores e os diáconos, na mesma exigência. E a gente, não, diácono, vai, se o cara cuida da igreja, né, não deixa a torneira aberta, apaga as luzes e tal, recepciona as pessoas, está suficiente. Não, amados. O que se propõe para um pastor, para o diácono, é a mesma coisa, muito semelhante. Né? Enfim, e não tem essa ideia de que o pastor é maior e o diácono é menor. São funções distintas. Aliás, se formos para a gente pegar essa ideia de hierarquia, é de cabeça para baixo. Paulo vai dizer, eu tenho para mim que assim, Deus colocou a gente como apóstolo como o último da fila, escolha de todos. Não, eu acho que ninguém é bom morto, né? Mas eu estou entendendo, né? Porque assim, aí teria que entrar em outra questão. De que apóstolo a gente está falando? Do colégio dos 12 apóstolos ou da função apostólica de Efésios 4 e 11? E o que seria esse apóstolo fora dos 12 do colégio apostólico? Mas e esses apóstolos de hoje? Então a gente está falando de 3 ocasiões diferentes. Os apóstolos, colégio apostólico, que eu não acredito que houve uma continuidade, são 12, os 12 apóstolos do Cordeiro, Apocalipse fala. Mas eu entendo também que
há o apóstolo no sentido do apostelo, do enviado, que a gente colocou um título chamado de missionário. E aí Paulo, como um apóstolo, não no sentido dos 12, né? Porque Paulo é fora da curva, né? Paulo não é parâmetro para nada. Nesse sentido que Deus ali, né, deu todas as ferramentas, ou quase todas as ferramentas para ele, mas é uma ocasião bem específica mesmo. Mas Paulo dá o exemplo do apóstolo fora dos 12, embora sendo dos 12, mas como sendo o missionário. Indo em lugares onde Cristo não tinha sido anunciado, ele fala, eu não vou em campo de outrem para plantar nada, né? Então, quem é o missionário apóstolo? Eu vou dar um exemplo de um apóstolo que eu considero bíblico hoje, o apóstolo, tá? Que é o Ronaldo Lidório. Para mim, o Ronaldo Lidório, não sei se vocês conhecem, dá uma googada lá, vocês vão achar. Ronaldo Lidório, para mim, é um apóstolo bíblico. Tá? Ele nem tem um título de apóstolo, não. Nem sei que título que ele... Né? Ele é da presbiteriana, inclusive. Só pastor, coisa pouca, né? Não tô brincando, eu sei, é brincadeira. Né? Eu sei, é um cara simples demais, mas fez um trabalho assim, pioneiro, entre os concombas, né, e tal. Ele é o verdadeiro apóstolo bíblico, que é o missionário. Então a gente está falando do colégio apostólico, do missionário, que eu entendo que hoje ainda há, tanto é que há 16 apóstolos no Novo Testamento, 12 mais os 4, né? Não, calma aí. Não, vai dar 19, tem uns 7 mais ou menos, de 5 a 7, tá? Fora os 12. Estou falando biblicamente aqui no Novo Testamento, tá? Apóstolo, chamado de apóstolo, né? Então você tem Barnabé, você tem o Tiago, enfim. E aí o que acontece? Aí você tem os apóstolos de hoje. Então a gente está falando de 3 ocasiões diferentes. Quando Augusto Nicodemos escreve esse livro, né, sobre os apóstolos, ele está se referindo aos 12, não há mais, eu concordo com ele. Só que eu não posso desconsiderar que há o ministério de apóstolo, como houve no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, fora os 12, que é o que Paulo diz no capítulo de número 4, verso 11, né? Apóstolos, profetas. Esse profeta também não é como o Antigo Testamento. Então você tem também vários profetas, o Ágabo é um, o Apolo é outro, o Silas é outro, tudo no Novo Testamento, né? Enfim. Mas aqui é uma discussão para a gente detalhar em outra ocasião, que demandaria muito tempo para eu pegar os textos bíblicos e tal, a gente trabalhar isso. Quem sabe o simpósio, né? Então, tá vendo? Já tem mais 2 aí, Adriano. O que acontece? Então você tem os de hoje, esses apóstolos, que são título de vaidade. Não tem a função, não tem as características, não tem a capacidade, não tem a pinta de apóstolo bíblico. Nenhum. Né? Então você tem os títulos de vaidade. Então você hoje tem uma confusão absurda. A gente parte da identidade toda distorcida. Então você tem um evangelista que pastoreia, dirige igreja. Está tudo errado. É dom. Não é cargo ministerial. É função no reino. Então um evangelista pastoreando, um profeta pastoreando, é pedaço de gente para todo lado, amados. O profeta tem uma função, denunciar pecado. O cabo é bruto mesmo nesse sentido, né, que exorta, né, adverte, denuncia o pecado. Isso é o profeta. A gente chama de pregador itinerante hoje. Não como os que estão na praça aí, mas biblicamente é o Apolo, por exemplo, esse pregador itinerante, né? O Filipe, por exemplo, que embora tinha um título de diácono, mas a função exercia em outra também. Então você tem algumas questões que a gente precisa pensar. Mas a questão é, essas pessoas, por que a gente entrou nisso aqui? Eu não lembro mais de nada. Por que perguntaram aí? Vamos seguir aqui? Vamos lá. Oh, meu Deus, me perdi todinho, me desculpem, amados. Foi por causa do Pedro? Não, então vamos voltar. Isso está gravado, mas vai assim mesmo, a gente não edita essa parte não. Tem que mostrar. Vamos lá, então presbítero, né, que Paulo disse, eu sou também presbítero com eles. Aqui que eu me desviei, eu me desvio também, tá vendo? Então, se vocês não me chamam aqui na resposta, eu não volto. E testemunho das aflições de Cristo, participantes da glória, que se há de revelar. Verso 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha só, amados, como deve ser a postura, então, da liderança, dos pastores, né, e tudo mais. E aí a gente parte para outra característica, aqui voltando para Mateus, capítulo de número 23, a gente já segue aqui para o encerramento dessa parte aqui, tá? Verso 15, né? Capítulo 23, verso 15.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês, que eu tinha citado. Então, característica de uma pessoa que está se apostatando da fé: eles adestram religiosamente as pessoas e não discipulam as pessoas. Não discipulam as pessoas, adestram as pessoas. Aí você vê alguns irmãos há muito tempo na igreja, você pergunta: por que você faz isso? Ah, faço porque meu pastor falou isso, porque minha igreja faz assim. Tá, mas por quê? Por quê? A gente chama ele cria a teologia do chicó, né? Não sei, só sei que é assim, né? Então não sabe, é adestrado, amados. Faz, não sabe por que está fazendo, não foi levado ao discipulado, à consciência. Só foi ensinado religiosamente que aquele comportamento, ele tem que ser assim. Mas o que o evangelho quer? Não é isso que a pessoa se comporte? Não apenas. É que ela tenha consciência do porquê está fazendo aquilo. Faz no entendimento, na compreensão. O evangelho quer nos transformar de uma forma tão profunda que o nosso entendimento, ele seja transformado. Chama de metanoia, né? Para que o culto passe a ser racional. Para que o Espírito Santo em cada um de nós vá formando Cristo no entendimento, na consciência, a mente de Cristo vai sendo em nós nutrida, gerada. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está dizendo: pelo amor de Deus, irmãos. Né? Pelo amor de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto racional, com entendimento. Olha só, amados, compreendendo por que eu estou aqui, por que eu faço o que faço, quem é esse Deus, na minha compreensão, luz no entendimento, fogo no coração, faço sabendo o que faço, a minha natureza, quem é Deus. Esse é o processo que Deus quer fazer na nossa vida. E essas pessoas não estão interessadas em fazer isso. Então, assim, elas não dão ênfase ao ensino. Quando dão, não é ensino, é adestramento, né? É uma teologia voltada para aquilo que os interessa, para formar pessoas com aquela cabecinha dentro daquele contexto. Não aceita questionamento. São pessoas impositivas. Não expõem, não propõem nada, só impõem. E eu entendo que o bom líder, pregador e professor bíblico, ele precisa expor, propor, nunca impor coisa nenhuma. Porque se nós acreditamos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, eu coloco ela em contato com as pessoas. E não tem problema nenhum de ser questionado, amados. Não perco a linha. Não devo ficar nervoso, desequilibrado. Foi quase 3 anos que caminhamos juntos aqui, né? Questionado de várias formas, não foi, Adriano? Quantas vezes eu perdi a linha, meu amado? Porque eu sou o cara? Não, porque eu entendo que, primeiro, que não sou eu mesmo. Se eu entendo que o que eu estou expondo é a palavra de Deus, ela se encarrega de fazer o que ela tem que fazer, amados. A minha tarefa é não atrapalhar o processo do Espírito Santo. Minha preocupação como comunicador é gerar menos ruído na alma de vocês. É ser esse transmissor. Eu não sou o gerador da mensagem. Eu não sou a fonte do negócio. Nós não somos, amados. Nós somos expositores e propositores. Se é a palavra de Deus, o Espírito Santo se encarrega daquele negócio à medida que o terreno que recebe a semente, né, absorver. Então, nesse processo, eu só coloco em contato. Então, os pregadores, os pastores, os líderes, os mestres precisam entender isso. E aí, você ensina. É de Deus? Se a pessoa ela tem um coração ensinável, o Espírito Santo vai se encarregar em discipulá-la, em transformá-la, em gerar um discípulo de Cristo. Se não, eu só vou gerando um prosélito meu. Uma pessoa que pensa igual a mim. E se não pensa igual a mim, amados, rebelde, está errado, está sem visão, né? Não aprendeu direito. Então, também outra coisa que eu não tenho agonia na minha alma é isso. A pessoa não está recebendo, e eu tenho convicção que aquilo de fato é mais aproximado da palavra de Deus, eu falo, não tem problema, é o processo e eu não tenho nada a ver com isso nesse sentido, que eu não vou transformar ninguém. Eu também estou no processo, não consigo transformar algumas coisas na minha vida, né? Então essas pessoas adestram religiosamente e não discipulam. Versos 16 ao 19. Versos 16 e 19, isso aqui é uma característica, assim, eu acho que muito visível na vida desses caras que estão afastados da fé.
né, se apartando, se desviando. Versos 16 ao 19. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Características: supervalorizam o dinheiro. Amados, como diz o poeta, para conhecer o Judas é muito fácil. É só para ver, é só para você observar como ele vê as moedas. Para identificar um Judas, é só ver como ele enxerga as moedas, como ele lida com o dinheiro, como ele aborda o dinheiro. É bíblico. Supervaloriza, não investe em missões, quer estrutura, campanha atrás de campanha, envelope sobre envelope. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Eu tenho, assim, uma admiração, ironicamente falando, tá? Uma admiração por um cidadão aí, ele era de profissão marqueteiro mesmo, trabalhava no marketing, né? E todo o texto bíblico que ele pega acaba no dinheiro, amados. Eu não vou falar que é aquele irmão que tem um sobrenome parecido com macarrão, não. Mas assim... com macarrão. É. Não, também não é de macarrão, mas parece. Porque tem um macarrão talharinho, não tem? Enfim, aí o que acontece, amados? Supervaloriza demais o dinheiro. Eu falei do macarrão, né? Macarrão. Tá certo, né, mano? Tem outro, né? E aí o que acontece? Supervaloriza demais o dinheiro, tá? Então, cuidado com essas igrejas ou com uma pessoa que dá muita ênfase ao dinheiro, amados, tá? O dinheiro tem o seu lugar, é matéria, é assunto espiritual demais, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essas pessoas. Então aqui, ó, tá aqui os hipócritas aqui. Não, o altar não é nada não, o céu não é nada, o templo não é, o dinheiro, é o ouro. Então, muito cuidado. Lógico que é. Então, versos 23 e 24 aqui, ó. 23 e 24, outra característica. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas, condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Então são legalistas, amados, são legalistas. Trabalham no detalhe da vida das pessoas, nos detalhes da vida das pessoas. Tá? E esquecem do mais importante, né? E aí fazem isso, querem monitorar os detalhes da vida das pessoas, que são os mosquitinhos, e engolem os camelos, os pecados de fato, né? Os que são aquilo que ofende a Deus. Então são legalistas. Cuidado com esse povo aí, e cuidado também se isso não está chegando perto do seu coração. Versos 25 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então essas pessoas não possuem um caráter cristão, mas apenas aparências. As aparências enganam, amados. Fala mansa, fala bem, parece ser uma pessoa de família, né? Parece ser uma pessoa justa. E, amados, é aparência só. Caráter mesmo, não tem, né? E é difícil descobrir, sabe por quê? Não são acessíveis. Não tem acesso. Nem ao gabinete. Porque são líderes dos líderes que lideram os outros. Aí ficam lá no pedestal. Homem de Deus, homem de Deus. Amado, se eu pudesse, eu listaria nomes aqui, ó, de pessoas que são tidas nacionalmente como homens de Deus. E infelizmente eu conheço os bastidores da vida dessas pessoas. E muitos deles pessoalmente. Mas o povo diz, homem de Deus, homem de Deus.
Eu digo, ô meu povo, não é bem assim não. Mas enfim. Verso 34 e 37 a gente encerra aqui, tá? 34 e 37, né? Tudo no capítulo 23 aqui, tá? Verso 34 e 37. Diz assim: portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Verso de número 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Última característica: não suportam correção, amados. Não suportam ser corrigidos. Falar de um caso recente, é público, eu vou citar, tá? É público, eu vou citar porque está público aí, e talvez o mais recente. Neil Barreto, do Rio de Janeiro. Eu ouvi no meu estado lá, coisa de 4 semanas antes de vir a público aí. Estava sendo denunciado, algumas questões lá e tal. Veio a público, falou um monte do outro rapaz, outro pastor que estava denunciando ele, né? Disse que era menino, disse que tinha uma trajetória, aquela coisa toda, né? Aquela carteirada boa que deu, né? E aí depois, não teve jeito, as provas foram sendo evidentes lá, e quer dizer, mas não suportou correção. Meu Deus do céu, olha aí o Davi, fui eu mesmo, perdoem. 30 anos, 40 anos servindo a Deus, caí nesse pecado, mas eu amo Jesus. Me perdoem, me ajudem, né? Ia sofrer tudo? Claro que ia. O povo, o contingente evangélico não tem misericórdia, não sabe o que é evangelho. Deus ia perdoar, é só o povo que ia jogar no inferno, mas e aí? Porque a gente faz isso, né? A gente não conhece o evangelho, e quando muitas vezes tem uma situação dessa, a gente não sabe lidar, quando é líder. Eu postei isso aí também esses dias, anteontem eu acho. A gente trata os líderes de uma maneira, né? E nem sempre a gente é justo nessa questão. Mas enfim, não suporta a correção. Você vai corrigir? Não aceita. Esses homens são inacessíveis. Então são características de pessoas que estão afastadas ou se afastando da fé. A questão é, nós temos algumas características? Pense, coloque em oração, se debruce diante de Deus e fala: Jesus, não me deixe ir por esse caminho se eu estou traz novamente para o caminho. E a gente precisa usar isso como uma peneira nas nossas vidas. Tudo bem, amados? Se tiver alguma pergunta fácil e rápida, tem que ser fácil e rápida. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu queria também que você explicasse sobre alguns pastores de algumas igrejas que estão apostatando na fé, deixando de entrar em ideologia da igreja. O que você acha sobre isso? Ideologias? Um pastor, só que eu estou tentando lembrar o nome dele, é bem conhecido, mas é muito conhecido. Ele pregava, e até o Edson, amigo meu, dizia assim: ouça esse pregador, ele só fala de Jesus, só fala de Jesus, só fala de Jesus. E esses dias eu estava vendo uma reportagem que ele estava falando sobre LGBT na igreja. Entendeu? Uma visão de que, peraí, estou aqui. A gente é público, tudo, você vai tratar a pessoa como ser humano e tal, tá? Mas você não tratar o pecado da pessoa, e ele mudou a palavra de uma forma que eu fiquei assustado. Eu vi ele falando daquele jeito. Como se, pronto, a pessoa que ela tem esse tipo de vida, ela pode ser um membro da igreja ativo. Sim. Compartilhar tudo na igreja. Meu Deus, esse nome. Vamos lá, não tem problema que eu lembro. Eu conheço o Milagre e o Santos também. Não esquenta não. O principal não é nenhum nome, mas eu vou citar porque, né? Mas olha só, amados. Primeiro, eu acho que existe uma incompreensão na questão do pecado em si. É um pecado, como muitos e tantos outros. Só que a gente é tão moralista que todo pecado que é na área da sexualidade a gente acha que é mais grave, né? Aí a gente vai coando mosquito e engolindo camelo, porque a gente às vezes fala: não, isso aqui é pecadão mesmo, isso aqui é inadmissível. E a gente disciplina os pecados geralmente na área sexual. As pessoas são excluídas, as pessoas são disciplinadas no sentido administrativo quando é pecado na área sempre sexual, moral, por assim dizer. Ética quase nunca.
Então o irmão que fala mal do outro irmão, que difama, calunia, isso aí está tranquilo. É pecado que a gente é de estimação, é sociável, a gente tolera, não tem problema. Quantas pessoas foram disciplinadas administrativamente porque caluniou o outro irmão, falou mal do outro, prejudicou a vida do outro por causa de palavra? Raramente. Eu, nesses 20 e tantos anos, desconheço um caso desse. Né? Agora sim, qualquer questão na área sexual, meu irmão, nossa. Ah, André, mas você está amenizando? Não, eu estou falando que são pecados e são pecados. Não é mais e nem é menos, amados. A gente precisa ter a noção disso. Então, assim, será que uma pessoa com comportamento, né, homossexual, ele é mais pecador do que um irmão, por exemplo, que era um mentiroso? Não é, amados. Os dois precisam ser discipulados, né? Os dois, primeiro, precisam ser discipulados a partir de uma experiência de novo nascimento. Agora, quando você vai tolerando, é porque a bola da vez é essa, né? É a bola da vez, mas a gente tem tantos outros casos aí, pessoas orgulhosas, nossa, seria outro simpósio. A gente falar, por exemplo, de 20 anos para cá, toda essa membresia que as igrejas evangélicas foi abraçando, que são pessoas que nunca conheceram Jesus, os famosos, né, os artistas e tudo mais, são pessoas que não são, algumas melhor dizendo, né? Algumas delas não são regeneradas e continuam com seus pecados e não são tratados. Por que a homossexualidade é uma coisa que, lógico, tem todo um contexto, mas a questão é, então Caio Fábio já começou a defender isso faz tempo, Ricardo Gondim e o Ed René Kivitz, eu sei que... Então, assim, esses três, declaradamente, publicamente, eles estão, e houve... Há um mês e pouco atrás, o Ricardo Gondim teve aqui a ruptura, né, de 2.500 membros, foi para 700, porque se declarou uma igreja que, né, não vê isso como um pecado, um comportamento pecaminoso, não vê, então está tudo certo. Tanto é que em janeiro agora, na igreja dele aqui, vai ser celebrado o primeiro matrimônio homoafetivo. Ele vai celebrar, ele já publicou isso, né? Enfim, mas a questão é, vocês percebem que doutrinas fundamentais vão sendo desprezadas, né? O declínio moral, tudo isso que eu estou falando aqui, é evidenciado. É só vocês pegarem isso aqui e aplicar em todas essas ocasiões e outras mais, e vocês vão ver, de fato, é isso que acontece, é por aqui que vai. André, mas nós somos igreja assim que é igreja de 100% doutrinária, saudável? Não, amados, a gente tem que buscar isso diariamente. Então, aqui a gente não aceita uma pessoa que seja um membro oficial e que tenha funções e seja um homossexual. Tá, mas nós aceitamos um adúltero, nós aceitamos um marido que espanca a esposa, que maltrata os filhos, né? Então percebam que o negócio, a gente precisa dar atenção para todas essas questões, amados. A gente não pode ser hipócrita, moralista, denunciar o pecado dos outros e os nossos não tratar. Então a gente está querendo que os ímpios se convertam e dentro do nosso contexto a gente não tem tido uma vida muitas vezes satisfatória daquilo que o Evangelho propõe. Aí é uma hipocrisia, a gente fica sem moral, sem autoridade, sem voz. Aí tem um monte de líderes com todas essas distorções aqui, e principalmente no campo da opressão, no campo do dinheiro, e a gente quer ainda falar lá da corrupção do governo. Aí você pega os pastores, os líderes que estão apoiando o governo, aí você avalia a vida deles, não é lá essas coisas não. Não na questão pessoal apenas, mas doutrinária também, ética e tudo mais, amados. Não, mas aí os ministros, um monte de presbiteriano. Aí você pega os batistas e tal, apoiam a ditadura. Os assembleanos, não sei o quê. Então não são as denominações, amados, não são essas coisas. É o Evangelho de Jesus, que a gente precisa voltar para o texto bíblico, para a Bíblia. Percebam que a gente vai se apoiando nessas coisas que são arenosas. É areia, não tem como. A gente tem que voltar para a rocha. A gente precisa fazer essa análise. Porque assim, o país tem uma igreja que merece? Ou a igreja tem um país que merece? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico,
mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus